Como mudar um hábito? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o aprendizado para o futuro é sobre o livro O Poder do Hábito. Esse livro eu acho que é muito interessante, eu achei muito bacana e os nossos comportamentos eles são muito pautados pelos nossos hábitos. E esse livro ele traz dicas importantíssimas para que a gente consiga alterar algumas coisas em nossas vidas que não gostamos e ficarmos cientes de outras que acontecem e nem nos demos contas. E nem nos demos conta. E então, um hábito ele é formado por três coisas. Quais são essas três coisas? Ele é formado por um gatilho, alguma coisa acontece e seu cérebro entende que esse gatilho ele acontece e ele é como se fosse um chamado para entrar no modo automático e escolher qual rotina utilizar. A rotina, propriamente dita, ela é uma ação física, emocional ou mental que é automaticamente acionada pelo gatilho. Então, quando o cérebro aciona esse gatilho, identifica esse gatilho, esta rotina física, emocional ou mental, ela é acionada. E uma vez que você realiza e executa essa rotina, surge uma recompensa, que é um estímulo positivo que ocorre e diz ao seu cérebro que aquela rotina funciona e por isso deve ser armazenada e repetida. Entender como os hábitos são acionados é importante, pois nos dá controle sobre nós mesmos. Ao entender os gatilhos e as recompensas, somos capazes de alterar, adaptar e criar novas rotinas. E como a gente pode criar novos hábitos? Acho que esse é o grande ponto do vídeo de hoje, do áudio de hoje, do aprendizado para o futuro que você precisa ter para lidar com as coisas que acontecem na sua vida e como manipular os hábitos que acontecem na sua vida e na sua rotina. Então, para dizer quais são as formas de que podemos mudar os hábitos, tem alguns passos que eu vou mostrar e apresentar aqui, e a gente é plenamente responsável por eles. Precisamos estar cientes de que podemos mudar os hábitos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer não é identificar um gatilho. Logo que eu li o livro, eu achava que a primeira coisa para mudar o hábito seria identificar o gatilho, porque é na ordem que ele é apresentado. Então, tem um gatilho que vai acionar uma rotina e a rotina ela é executada por causa de uma recompensa que a gente está esperando. Mas não, a primeira coisa que você precisa identificar é a rotina. E apesar de nem sempre ela ser óbvia e muitas vezes ela ser inconsciente, o importante é que você seja capaz de analisar seus comportamentos e planejar como mudá-los. Identifique o que você quer mudar antes de ir para o segundo passo. E o segundo passo é experimente recompensas diferentes. Então você precisa entender e analisar no seu dia a dia quais são as rotinas que você faz. Muitas vezes a gente já cria rotinas e nem mesmo se dá conta. Por exemplo, quando você levanta, você, sem se dar conta, você já criou uma rotina. Quando você toma banho, você tem uma rotina pré-definida, pré-estabelecida. Quando você escova o dente, você tem uma rotina ao escovar seu dente. Então, a gente acaba criando essas rotinas para que o nosso cérebro ele consiga facilitar a nossa vida. Então, ele armazena já as coisas que a gente não precisa ficar lembrando toda vez. E uma vez que tem uma recompensa que aparentemente parece bacana, ele acha que está ok, que a rotina pode ser repetida e que aquela recompensa
vai ser recebida no final daquela prática, daquele exercício, daquela ação física, intelectual ou emocional. Então, identifique qual a rotina você quer modificar no seu dia. Identifique quais são as rotinas que você tem estabelecidas, quais as rotinas estão estabelecidas já e quais você gostaria de mudar. Este é o primeiro passo. Uma vez que você pensou nessas rotinas, sabe quais rotinas você quer mudar, pense em qual recompensa o seu cérebro acredita que aquela rotina traz e tente mudar essa recompensa. Então, se você tem um hábito de sempre comer doce depois das refeições, o seu cérebro entende uma recompensa, o prazer que o doce causa no seu corpo, porque tem um hormônio específico do prazer que é liberado quando a gente come doce, e isso cria uma recompensa. Então, para que você consiga mudar sua rotina e deixar de comer doce depois do almoço, você precisa dar uma outra recompensa ao seu cérebro. E você vai precisar educar o seu cérebro nessa nova recompensa. E qual seria uma recompensa que você poderia criar nesse exemplo? Você poderia criar uma recompensa de bem-estar, de saúde, porque você não comeu doce naquele dia. E aí o seu cérebro começa a entender que a recompensa de ter mais saúde é melhor do que a do hormônio que gera prazer momentâneo naquele momento. Então, tudo está atrelado ao seu mindset, à sua mentalidade. Entenda qual é a rotina, quais são as rotinas do seu dia a dia e qual a rotina ou quais rotinas você quer mudar e mude, tente novas recompensas para que o seu cérebro identifique uma nova possibilidade. Uma vez que você experimentou novas recompensas, você pode, por exemplo, ainda antes de passar para o próximo item, eu queria mencionar aqui em relação ao doce depois do almoço, que talvez seja uma coisa bacana para que você tente. Então, você pode pensar em substituir o doce por alguma coisa saudável. E aí, se você tem alguma recompensa que é atrelada ao prazer, você traz a recompensa da saudabilidade. Então, essa saudabilidade pode ser ainda um doce, mas um doce diferente. Pode ser uma fruta, pode ser algo doce, mas não necessariamente um chocolate ou um sorvete ou alguma coisa que prejudique a saúde. Se o gatilho desse hábito, por exemplo, for o cansaço, você pode tirar alguns minutos para descansar. E aí, quando você reconhece quais são as recompensas que o seu cérebro está atrás, está buscando, você consegue também identificar quais são os gatilhos, que é o nosso próximo tema. Então, uma sugestão como um terceiro passo é que você isole os gatilhos. O que significa isolar os gatilhos? Então, se você sabe qual recompensa satisfaz aquele gatilho, ainda é necessário entender o gatilho mais a fundo. Os gatilhos mais comuns tendem a ser sempre relacionados a 5 categorias principais. E quais são essas 5 categorias? Um lugar onde você se encontra quando surge a rotina, um horário, quando surge essa rotina, um estado emocional, como você se sente quando surge essa rotina, outras pessoas, com quem você está quando aparece essa rotina, e uma próxima ação clara, quando você tem algo a fazer e a rotina é acionada. Então, se você tem um hábito que precisa eliminar, anote os lugares, horários, sentimentos, com quem você está e quais os próximos passos antes daquela rotina aparecer. Depois de algumas repetições, você começará a entender
o padrão. E o último passo é criar um plano. Uma vez que você entendeu os 3 principais componentes do hábito, que são o gatilho, a rotina e a recompensa, fica mais fácil planejar uma nova rotina que lhe traz a mesma recompensa para o mesmo hábito. Ou você pode trazer uma nova recompensa para o mesmo hábito, ou trazer um novo hábito, trazer uma nova rotina, para que você consiga ter um novo hábito criado. Então você precisa ficar alerta até que o gatilho apareça e haja de acordo com o plano. Se funcionar e você tiver a força de vontade para repetir esse novo condicionamento sempre, você será capaz de transformar seus hábitos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguém que você conhece, fique à vontade em compartilhar. E para se inscrever no canal, basta clicar no sininho e receber notificações sobre os novos conteúdos para o seu aprendizado para o futuro. Grande abraço e até a próxima!